Gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Eu sou o teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, seja bem-vindo. Você que é da graça, você que não é da graça, seja bem-vindo a este canal. Eu sou aquele que não estou aqui para pregar só. Eu não tenho aquele negócio, eu fui numa determinada igreja uma vez e alguém diz assim: aqui só vai participar dessa ceia, que aquilo para mim é pão com suco. Só vai participar do pão com suco, perdão. Só vai participar de pão com suco aqueles que são membros. Eu estou aqui, eu falo para todos. Eu tenho recebido aqui, muita gente tem mandado seus comentários. Eu fico muito feliz por ver e por ouvir pessoas testemunhando. Oh, irmão Nilson, eu te achei. Oh, eu fico muito contente. Lá do Ceará, meus irmãos, eu mando um abraço para todos vocês que são inscritos, que não são inscritos no meu canal. Um abraço apertado para todos vocês. Eu nem vou citar o nome, né? Lá de Vazante, acho que Caiobau, uma coisa assim, lá no Ceará. Tem gente que manda a cidade, o nome. Então, um abraço para todos vocês, meus irmãos. E a mensagem que eu tenho para nós, você vem comigo, você vai aprender. Porque eu falo conforme eu sempre tenho dito, eu gosto de estar com este livro. Este livro é a minha garantia. Eu não estou aí, como se diz, não acerta o seu relógio com o meu. Muitas vezes você vai querer acertar o seu relógio com o meu relógio pode estar adiantado ou pode estar atrasado. Mas eu falo de acordo com o que o Espírito Santo coloca em mim. Se eu falar alguma heresia, porque eu estou mais ou menos de acordo, eu acompanho alguns irmãos, poucos, não são muitos não. Tem alguns irmãos da graça que eu gosto de ouvir. E eu vejo que eles estão certinho. Eles pregam a realidade. Mas muitos eu deixei. Eu vi que eles começaram a torcer a palavra. E eu estou aqui para distorcer. Mas tem alguns irmãos da graça que começaram a torcer a palavra, levar a palavra para um outro lado. Aí eu deixei. Eu não vou me discutir, contentar, levantar uma contenda. Mas eu apenas tenho a minha maneira, aquilo que Deus me deu, e é o que eu prego. E a mensagem que eu tenho tido, a mensagem é essa: Cristo destruiu o diabo. Esse é o tema da mensagem. Cristo destruiu o diabo. O diabo foi destruído. E aí? Mas como? O diabo foi destruído, sim. O diabo foi destruído. E por que se fala tanto em diabo? Hoje, os movimentos se falam tanto em diabo, tudo que acontece. Quando a pessoa não está dentro do movimento, mas você não teve sorte, hein? Isso é falta de sorte. Eita, você perdeu o emprego. Você bateu o carro. Roubaram o seu carro. Seu casamento acabou. Rapaz, você está sem sorte, hein? Isso é falta de sorte. Você tem que se benzer. Mas quando ele vem para esses movimentos, o que eles dizem? Diabo. O diabo. Foi o diabo. Tudo foi o diabo. Então, você olha para a palavra de Deus, olha para este livro, você vê quem que é esse diabo. Se Jesus destruiu, aniquilou, acabou. O que é algo aniquilado? Deixou de existir. É como uma lei. A lei existe, mas se o governo vetar aquela lei, acabar, destruir aquela lei, ela acabou.
Não existe mais aquela lei. Você pode andar livremente, tranquilo, porque aquela lei foi banida, ela deixou de existir. Assim, esse diabo que tanto se fala, as religiões, não o sistema, aliás, as religiões e o sistema, não a graça. Nós não conhecemos o diabo. Nós não conhecemos pecado e nem nós conhecemos o diabo. Porque o diabo não existe. Mas por que a religião fala? Para trazer medo para vocês. Nada mais do que isso. Então vamos lá, para nós. Na primeira carta de João, na Epístola de João, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João, escrevendo ali no versículo 8 do capítulo 3 da primeira carta, ele diz assim: aquele que peca é filho do diabo. Bom, para começar, já começou errado. Porque aquele que peca é filho do diabo. Porque o diabo não tem filho. O diabo ter filho, o diabo tinha que ter uma diaba. Para ele poder ter filho. Como é que é filho do diabo? Se a pessoa peca. E que pecado é este? Que Jesus veio e baniu o pecado. Então João estava completamente errado quando ele cita. Ou é erro de João, ou foi o erro lá de Roma, quando pegaram os escritos sagrados e passaram para este livro. Está errado. Quem peca é filho do diabo. Bom, para começar, o diabo não tem filho. E nem Deus também tem filho. Se Deus não tem filho, por que o diabo vai ter filho? Então vamos. Deus, ele é espírito. Você pode encontrar que Deus não é um ser como nós. Deus é espírito. Jesus disse no capítulo 4 de João, ele diz para a mulher samaritana, lá pelo versículo 23, 24, ele diz assim: Deus é espírito. Importa os que adoram em espírito, em verdade. Então tudo que você faz para Deus é em espírito. Como você dá oferta para Deus? Oferta é coisa material, oferta é dinheiro. Se Deus é espírito, importa que os que adoram em espírito. Dinheiro, dá dinheiro. É adoração? Você veja bem a mentalidade. Você raciocina comigo. Os que o adoram em espírito e em verdade. Agora você dá dinheiro. Irmão, chegou a hora de você abençoar a casa de Deus. Vem trazer o dinheiro para Deus. Mas espera um pouquinho. Então Deus ali se materializou? Ele deixou de ser espírito? Bem, então Deus, ele é espírito. E se o diabo é espírito, como eu preguei há uns 20 dias atrás aí, que o diabo não é o espírito, não é também um ser. O diabo é o quê? O diabo é um adjetivo. Então, o diabo não é espírito. Porque se Deus é o pai do espírito, nós olhamos para Hebreus capítulo 12, versículo 9, que Deus, ele é pai do espírito. Deus não é pai, ele não é meu pai nem seu pai. Deus nunca chamou o povo de filho. Quando Deus apareceu a Moisés lá no Monte Sinai, ele não disse: Moisés, vai lá e tira os meus filhos de lá. Não, ele disse: vai lá e tira o meu povo. Todas as vezes que Deus falava com Moisés, ele falava: meu povo. Lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33, ele diz: eis que vem dia, diz o Senhor, que faria um novo concerto com os meus filhos. Não, com o meu povo. Escreverei o meu nome no seu coração. E eles serão os meus filhos. Não, eles serão o meu povo. E eu serei o vosso Deus. Deus nunca chamou o povo de filho. Porque, na verdade, o verdadeiro filho de Deus é Jesus. Jesus veio a este mundo como filho. E ele dizia: Pai. Você vê várias passagens nos 4 livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus dizendo: Pai, e Deus, meu filho, eis o meu filho amado. Então Deus, ele é o pai do Espírito. Agora, se Deus é o pai do Espírito, por que ele ia criar um Espírito para ser semelhante a ele, para concorrer com ele? Como os movimentos religiosos por aí, diz que esse ser, esse tal de diabo, diz que ele é onipresente.
Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo que acontece, então você vê que é uma grande mentira. Quantas vezes eu comi desse reggae? Como pode? O Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Quer dizer, se o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: o diabo está em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Agora, se esse diabo é onipresente, ele está em 210 milhões de pessoas aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos tem 400 milhões de pessoas. Ele está lá também, em cada pessoa. Entre a Índia e a China passa de 3 bilhões de pessoas. O diabo está lá. E aí? Quantos diabos existem? Hã? Hein? Me responda. Você que é um teólogo, você que é um bacharel em teologia, me responde. Se Pedro disse, na sua carta 5:8, primeira carta, que ele anda em derredor. Quer dizer, se você está dormindo, ele está em derredor de você. Se você está trabalhando, ele está em derredor. Seus filhos, vai para a escola, ele está em derredor dos seus filhos. Sua mulher está em casa, ele está em derredor da sua mulher. Você vai para a igreja, ele está em derredor. Você está orando, ele está em derredor. Você está pregando, ele está em derredor. Sabe o que é isso? Pelo que o que vocês pregam, ele é onipresente. Ele está no mundo inteiro. Então, que diabo é esse? Que ele pode estar no mundo inteiro ao mesmo tempo, à mesma hora. A Bíblia diz que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sim. Então, por que ele criaria um espírito? Que ele é pai do espírito. Por que ele ia criar um espírito para ser semelhante a ele? Para competir com ele? Porque as religiões dizem que o diabo trabalha para levar o povo para o inferno. E Deus luta para levar o povo para o céu. Então, há uma disputa entre Deus como um time de futebol. Disputa para ganhar o campeonato, tal. Aquela disputa. Será que é assim? Será que Deus precisa dessas coisas? Será que existe alguém? É como aquela mentira que o diabo tentou Jesus lá no deserto. 40 dias, o diabo tentou. É uma mentira tão descarada. Eu não vou nem entrar nesse assunto aí que tal, porque não tem nem como você acreditar numa coisa dessa. Quem é o diabo para tentar? Ainda diz que ele transportou. Se ele transportou, ele pôs Jesus nas costas. Quem era Jesus? Jesus era Deus. Colocou ele nas costas e levou lá no pináculo do templo. Depois levou ele no alto monte. E você olha em Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala assim que Deus não é tentado, porque ninguém pode tentar Deus. Como é que o diabo vai tentar Deus? Não. Então, é uma embrulhada que esses movimentos faz que deixa a gente indignado. Quando você olha para esse livro. Então, nós que estamos da graça, nós estamos, como diz o nosso irmão Geraldo, estamos descoisando as coisas que está coisada. Então, eu falo distorcendo, extorcer, nós estamos distorcendo essa mentira. Bem, então, João continua dizendo, ali no capítulo 3:8, ele diz assim, quem peca é filho do diabo. Bom, depois eu vou explicar isso aí. Quem peca é filho do diabo. E ele diz ainda mais, porque ele quem? Jesus, se manifestou para desfazer a obra do diabo. Bem, desfazer é uma coisa, destruir, aniquilar é outra coisa. Porque alguém da vez desfaz uma coisa, ela pode voltar novamente. Você corta uma planta muitas vezes, aquela planta volta a nascer. Você acaba, talvez, com alguma coisa, talvez você não quer, você acaba com aquela praga, por exemplo, um tipo de praga, talvez, está atacando aí, de vez em quando tem a praga que ataca as galinhas, que ataca os bois, as vacas, praga aí que ataca o povo, a febre e outras coisas, combate, acaba, mas depois volta. Então Jesus veio para, por fim, destruir as obras. Ele destruiu, mas nós encontramos em Hebreus, capítulo 2 e versículo 14, diz assim, o texto diz assim como os filhos de Deus
teve participação de carne e sangue. Assim, Jesus teve a mesma forma. Ele participou de carne e sangue. E ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Ele aniquilou o diabo. Está lá no versículo 14. O diabo foi aniquilado por Jesus. Jesus aniquilou ele. E aí? Como é que você responde isso? Hã? E aí, seu doutor? Responde isso. Quero que você fala. Como é que você entende isso? Esse livro disse, 2:14 de Hebreus, que assim como nós se revestimos, assim como os filhos de Deus, porque Jó capítulo 10, versículo 11, 12, diz que Jó diz assim, o meu espírito se revestiu de carne e sangue. Assim também, nós somos revestidos de carne e sangue. E Jesus se revestiu e desfez, ele aniquilou, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Isso é o diabo. Então o diabo foi destruído. E agora, como você pode me dizer que o diabo existe? Que essa própria palavra que diz que ele foi destruído, ele acabou. Não existe mais. Quem é esse diabo? Então deixa eu dar uma pincelada para você entender. Esse diabo, que tanto o povo fala e por falta de conhecimento, esse diabo é a própria lei. O diabo é a lei. Se você é uma pessoa tão sábia, desata isso. Desata. Mas, se você olha para Jesus, no capítulo 5:45, ele diz, eu não vos acuso, porque lá em Apocalipse, no capítulo ali 12 e 11 de Apocalipse, fala assim que o acusador, quem é o acusador? O acusador que acusa dia e noite desceu até vós, ali diz o João, do Apocalipse. E esse acusador, Jesus disse assim, quem vos acusa? Não sou eu que acuso, quem acusa é Moisés, 5:45 de João. E agora, Jesus desfez, lá no 12, 2 e 14, desfez aquele que tinha o domínio. Quem tinha o domínio era a lei que tinha o domínio da morte. Por questão de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era morta. Capítulo 10 e 28 de Hebreu, a pessoa era morta. Qualquer coisinha a lei matava. Então Jesus desfez, acabou. Romanos 10:4, acabou, não existe mais. Por quê? Ficar falando de uma coisa que não existe. Então Jesus veio para pôr fim, para destruir as obras da lei e destruir aquele que tinha o domínio do poder, isso é o diabo. O diabo foi destruído, foi aniquilado e não existe mais diabo. Meu irmão, minha irmã, passa essa mensagem para outras pessoas, continua divulgando. Sou muito grato a você, meu irmão, minha irmã, e um abraço para todos vocês, graça e paz para todos. Bye, bye.